Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Está na pauta o coração numeroso do Drummond. Então, coração numeroso. Foi no Rio. Eu passava na avenida quase meia-noite. Bicos de seio batiam nos picos de luz, estrelas inumeráveis. Havia promessa do mar, e bondes tilintavam, abafando o calor, que soprava no vento e o vento vinha de Minas. Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver, a vida para mim é vontade de morrer. Faziam de mim homem realejo imperturbavelmente. Na galeria Cruzeiro, quente, quente, e como não conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro, nenhuma vontade de beber, eu disse: acabemos com isso. Mas tremia na cidade uma fascinação. Casas compridas, altos abertos correndo, caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. O mar batia em meu peito, já não batia no cais. A rua acabou, quedei as árvores. A cidade sou eu. A cidade sou eu. Sou eu a cidade, meu amor. Uau, grande Drummond! Vamos a ele. Na primeira estrofe, ele dá um cenário. Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro, a 3 quilômetros do mar, a 3 quilômetros da Quite, Zona Sul. Ele está próximo à Galeria Cruzeiro, quase meia-noite. E nisso ele tem uma sucessão de estímulos, memórias e sentimentos. Estímulos do cenário onde ele está. Memórias de Minas Gerais. E esses sentimentos se embaralham. Os sentimentos dos estímulos do Rio de Janeiro e os sentimentos das memórias de Minas Gerais. Por isso, na primeira estrofe, vamos voltar a ela, foi no Rio. Eu passava na avenida quase meia-noite. Bicos de seio batiam nos bicos de luz. Percebeu? São memórias e são estímulos que vão se embaralhando, como se fossem dois Drummonds se intercarteando. O Drummond mineiro e agora o Drummond carioca recém-chegado ao Rio de Janeiro. E sabemos que é recém-chegado ao Rio de Janeiro porque ele disse lá embaixo, como não conhecia ninguém, a não ser o doce vento mineiro. Então esses bicos de seio batiam nos bicos de luz, as memórias batiam nos estímulos do mundo exterior e formavam estrelas inumeráveis. Havia promessa do mar. Quando nós estamos próximos do mar, parece que o ar com aquele cheiro de água salgada, parece que a cada vez que você dobra uma colina, você dobra uma lombada, parece que logo depois da esquina vai aparecer o mar. Essa ideia sempre, você está no Rio de Janeiro, numa cidade litorânea, parece que vai virar a esquina e vai dar de frente para o mar. Há sempre essa promessa do mar. E o mar tem aquela promessa infinita, de uma esperança infinita, de sonhos, de ilusões, e fantasias, e desejos, e histórias, histórias, histórias. Havia promessa do mar. E bondes tilintavam, abafando o calor. Quer dizer, o calor já é abafado. E os bondes tilintavam, abafando ainda mais o calor. Então estava um calor infernal no Rio de Janeiro, mesmo sendo quase meia-noite, abafando o calor que soprava no vento. E o vento vinha de Minas. Então, de novo, as memórias vindo para o Rio de Janeiro junto com Drummond.
Então aí nós temos o cenário na primeira estrofe, foi o que eu anotei para você aqui, primeira estrofe, o cenário, e nós temos essa sucessão de estímulos, memórias, sentimentos, ok? Aí na segunda estrofe a coisa fica grave, porque vem um desejo de morrer. E você sabe que o Drummond é aquele cara errado no lugar errado, na hora errada, no tempo errado. Ele é o Ghost. Você se lembra do primeiro poema deste livro, em que ele diz que um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser Ghost na vida, ser um errado na vida, um torto, um estranho, um estrangeiro. E esse cara torto, vindo para o Rio de Janeiro, ele tinha os seus sonhos paralisados, ele não via perspectiva. Estava desaparecendo o Drummond que sonhava, o Drummond que queria muito do mundo, meus paralíticos sonhos. E ele vai dizer que meus paralíticos sonhos faziam de mim homem realejo. Ou seja, ele não via o próprio destino, porque o homem realejo é aquele que fica com uma caixinha de música, a manivela, e tirando a sorte para as pessoas e vendo, revelando o destino dos outros, não o dele, mas o destino dos outros. Então, meus paralíticos sonhos viam o destino das outras pessoas, mas não o próprio destino. E nós temos, ainda nessa segunda estrofe, que estava quente, muito calor. E aquele calor abafado, ele da primeira estrofe, ele é reiterado e redimensionado na segunda estrofe com quente, quente da galeria Cruzeiro. Essa locução adverbial, quente, quente, dá esse muito quente, que era o quente daquele momento. Então, nessa segunda estrofe, nós temos um desejo de morrer. Esse desejo de morrer, que é bastante grave, quando Drummond chegou ao Rio de Janeiro, esse trecho, acabemos com isso, essa frase com inicial maiúscula, mesmo após 2 pontos, ela é bastante grave. O Drummond sentiu uma vontade muito grande de morrer. E ele então disse para nós: um dia eu tive uma vontade muito grande de morrer. Foi no Rio de Janeiro. E está lá no primeiro verso. É como se perguntássemos: Drummond, você algum dia sentiu uma vontade enorme de morrer, uma vontade assim, quase a última vontade de morrer? Ele diria sim. Quando, Drummond? Foi no Rio. Eu passava na avenida quase meia-noite e etc. Entende? É um momento bastante dramático para o nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Então, meus paralíticos sonhos, desgosto de viver. Havia um desgosto muito grande de viver porque eles não estavam vendo perspectiva. Ele não estava tendo, visualizando, sentindo qualquer esperança. Então a vida para mim é vontade de morrer. Não passava disso. E por que sonhos paralíticos? Porque a grande cidade, o Rio de Janeiro, paralisou Drummond. Ele até então se sentia maior que o ambiente onde ele estava. E quando chegou ao Rio, o Rio era maior que ele. E ele sentiu, no primeiro momento, que o Rio não caberia dentro dele. Não caberia. Ele se sentiu impotente, incapaz, paralisado. A sorte é que na terceira estrofe começa com um mas. E o mas, por ser uma conjunção adversativa, traz uma ideia adversária, contrária. Que bom! Se o Drummond estava a ponto de acabar consigo mesmo, acabemos com isso, e aparece uma ideia contrária, que bom! E esse mas salvou o Drummond. Mas tremia na cidade uma fascinação. Casas compridas, altos abertos correndo, caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, 1000 presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte. Que foi a ressurreição do Drummond, o renascimento do Drummond, que meu coração bateu forte.
que meus olhos inúteis choraram, porque ele já não via mais nada cheio de lágrimas, olhos inúteis, porque agora quem comandava o Drummond era o seu sentimento. Não era mais a sua razão. Meu coração, sentimento, meu coração bateu forte. Meus olhos inúteis choraram, mas choraram de uma alegria muito grande, porque o Drummond renasceu, mas tremia na cidade uma fascinação. Olha que lindo, Drummond renascendo, altos correndo, aquele calor, verão, e as pessoas, ele vendo que no verão a vida recomeça, que primavera, verão, verão, juventude, força, vigor, os presentes da vida. E os presentes da vida me lembra muito meu grande amigo Manuel Bandeira, que ele diz que tudo é milagre. A flor é um milagre. E eu trouxe aqui para você uma citação do meu grande amigo Manuel Bandeira. Aqui, quando eu anotei para você a terceira estrofe, a constatação dos presentes da vida que salvou o Drummond. A vida é um milagre. Cada flor com sua forma, sua cor, seu aroma, cada flor é um milagre. Cada pássaro com sua plumagem, seu voo, seu canto, cada pássaro é um milagre. O espaço infinito, o espaço é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. E quando ele reconquistou, quando ele reconstatou os milagres, os presentes da vida, essa fascinação o salvou. Porque ele recobrou o mistério das coisas. E a paixão acaba quando acaba o mistério. Mas enquanto há mistério, há vida. E ele repercebeu os presentes da vida, os mistérios, e então a fascinação o salvou. Você percebe que esses anacolutos, que é uma figura de linguagem que você pode traduzir por interrupções sintáticas, estrelas inumeráveis, desgosto de viver, casas compridas, caminhos do mar. Os anacolutos são reflexos das fragmentações urbanas, fragmentos sintáticos. E essas fragmentações urbanas do Rio de Janeiro, que não havia no interior de Minas Gerais, também fragmentaram bastante o Drummond. Aliás, o modernismo é bastante fragmentário. Ele é bastante cheio de imagens entrecortadas. E por quê? Porque é um mundo urbano, e vira esquina, e dobra esquina, e telhados que aparecem só o telhado e não aparece a casa, e automóveis pela metade, ônibus pela metade, porque estão atrás do muro, atrás do prédio, atrás da parede. Apenas a frente do carro sai pela garagem, e você vê um monte de imagens recortadas. Esse Drummond recortado trouxe um momento bastante dramático para ele. Mas é o século XX, nós estamos em 1930, é o começo do grande sabor da tecnologia, da mecanização, da superurbanização, da metropolização. E o Drummond sentia bastante forte essa metropolização, essa explosão demográfica e acumulada em grandes centros urbanos. E fragmentado. O Drummond estava neste momento bastante fragmentado. Mas ele foi colocando os fragmentos da cidade dentro dele, e esses fragmentos da cidade formou uma cidade dentro do nosso amigo Drummond. E olha lá, o mar batia em meu peito, já não batia no cais. A rua acabou, cadê as árvores? Aí vem-lhe uma ideia, a cidade sou eu. E ele concorda com essa ideia, realmente a cidade sou eu. E aí ele comunica para o mundo, sou eu a cidade. E nisso ele sentiu um amor muito grande, o próprio amor. E aí a vontade de morrer desapareceu. Meu amor, a constatação do próprio amor, quando a cidade se fez dentro dele e a cidade ganhou vida dentro dele.
Olha o que eu anotei aqui na quarta estrofe para você. A percepção do amor. Na primeira vez em que não é uma repetição de a cidade sou eu. Na primeira vez que ele diz a cidade sou eu, é uma ideia. Na segunda vez que ele diz a cidade sou eu, é uma aceitação da ideia, ele concorda com ela, ele admite que a cidade é ele mesmo. Porque na primeira vez é só uma ideia, uma sugestão. Aí depois ele concorda, realmente a cidade sou eu. E depois ele comunica essa aceitação da ideia, sou eu a cidade. Ou seja, Drummond ampliou a si mesmo, colocando o Rio de Janeiro dentro dele, onde já havia uma Itabira, onde já havia uma Belo Horizonte, e ele conseguiu colocar dentro dele também a cidade do Rio de Janeiro. Ele ampliou a si mesmo e, simultaneamente, ele ampliou a percepção de si mesmo. E quando ele sentiu tudo isso junto e misturado, ele sentiu um amor muito grande. Por quê? Porque a cidade se moveu dentro dele. E a cidade se moveu dentro dele. Perceba comigo aqui na última estrofe. O mar batia em meu peito, não fora, dentro de mim. Já não batia no cais. A rua acabou, que nem as árvores. A cidade sou eu, a cidade está aqui dentro de mim. Quando essa cidade vibrou, quando essa cidade tremeu dentro dele, ganhou vida dentro dele, o Drummond renasceu. O Drummond cresceu. Então, olha como é que o título Coração Numeroso é bem apropriado. Coração numeroso, e ele vai dar uma ideia já lá na primeira estrofe, quando ele diz que os picos de seio batiam nos picos de luz e formavam estrelas inumeráveis. Inumeráveis, numeroso. E se estrelas inumeráveis cabem dentro de um coração, esse coração é numeroso. E também lá no primeiro poema desse mesmo livro, ele diz, mundo, mundo, mais vasto é meu coração. Olha a grandeza, a dimensão que ele dá ao próprio coração, e aqui ele constatou que era grande mesmo, porque, repito, já tinha Itabira dentro, já tinha Belo Horizonte dentro, e agora tinha o Rio de Janeiro, uma capital, uma metrópole dentro dele. A cidade inteira coube dentro do eu lírico. A cidade passou a se movimentar dentro dele. A vida da cidade concebida, quando ele concebeu o Rio de Janeiro, a vida da cidade concebida, com todos os seus mistérios, espantou a vontade de morrer. Então vamos ver mais precisamente esse coração numeroso, o volume numeroso de sentimentos concomitantes, sentimentos simultâneos, os estímulos do Rio de Janeiro, as memórias de Minas Gerais, gerou um sentimento de todos os outros sentimentos juntos. E esse sentimento dos sentimentos, o eu lírico chamou de amor no último verso. Então esse Drummond que se ampliou, tornou-se um novo Drummond, ele ganhou uma nova identidade, é um Drummond agora que não é mais só o caipira de Itabira, que não é só mais um homem da cidade de Belo Horizonte, mas agora é um ser bastante mais metropolitano, dentro dele mesmo. E por isso que ele diz lá no primeiro poema, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. O Drummond é um cara romântico, e é difícil dizer isso porque alguém vai logo pensar, professor, o romantismo é do século XIX, o Drummond é do século XX. Mas o Drummond não é um retardatário, ao contrário, ele é um gênio. Ele é um cara à frente do seu tempo. Nós tivemos nos anos 1960, no século XX, nos anos 1970, a contracultura. E a contracultura é um movimento romântico. Quando você tem um homem movido pelo sentimento, e esse homem movido pelos sentimentos fez a Revolução Estudantil, a Revolução Sexual, trouxe o feminismo, trouxe um monte de revoluções culturais e as liberdades individuais a partir de 1960. Ou um pouquinho antes, a partir de Elvis Presley, ou um pouquinho antes ainda, a partir de James Brown. Então são pessoas que derrubaram, destruíram todo o mundo inerte que havia até 1950, os anos 1950. E começa o mundo movido pelo sentimento, é um momento bastante romântico. E o Drummond é próprio dessa época. Ele nasce em 1902, mas ele é um cara de 1960.
Por isso que ele foi muito pouco lido, mas pouquíssimo lido até 1960. Por quê? Porque era um cara muito à frente do seu tempo. Por isso que ele era um ghost. Por isso que ele era um errado na vida, um torto. Por isso que tudo dava errado para ele. Porque ele é um cara incompreendido, um cara distante desse mundo em que ele estava. O cara errado, na hora errada, no lugar errado. E o Drummond não é mais aquele romantismo do século XIX. As coisas mudam, não é? A fila anda, os conceitos se transformam. O romantismo do século XIX é um romantismo em que o homem é movido pelo sentimento, e não só movido, é dominado pelo seu sentimento. Já o romantismo do século XX, da contracultura, do pós-modernismo, é um sentimento que orienta o sujeito, não domina mais, mas que orienta o sujeito. E essa é a essência de Carlos Drummond de Andrade, um homem romântico cujo sentimento o orienta. E deixou uma vasta obra para nós, para mostrar o quanto os sentimentos podem nos orientar em vez de nos dominar. E esse poema é um grande exemplo disso. Quando ele teve um sentimento bastante ruim dessa vontade de morrer, ele conseguiu ressuscitar, ele conseguiu se reaver, mas e aí ele ressuscita. Por quê? Porque ele recupera o mistério das coisas. E enquanto há mistério, há vida. Ok? Um grande abraço, um grande prazer estar com vocês. Um abraço daqueles que fazem crescer a esperança. Oba!